Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael e a agricultura é uma atividade desenvolvida pelo homem e tem como objetivo o cultivo de alimentos. É, portanto, uma forma de trabalhar com a terra, englobando etapas como a preparação do solo, a colheita e o armazenamento de produtos, a conservação e a irrigação das culturas, o combate às pragas e o uso de diversos outros tipos de técnicas de aproveitamento do solo. Essas atividades podem ser realizadas de forma mais tradicional, utilizando predominantemente o trabalho manual e o auxílio da força animal, ou de uma força mais moderna, como a mecanização e recursos de tecnologias avançadas. O setor agrário envolve atividades primárias, sendo um dos mais antigos e fundamentais para a humanidade, pois é por meio dessas atividades que há produção de alimentos em grande escala, atendendo a população em suas necessidades alimentares. E não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e também de fazer o seu comentário lá no final do vídeo sobre essa aula. No Brasil, antes do período colonial, as populações indígenas que viviam no litoral alimentavam-se basicamente de peixes e crustáceos e utilizavam-se da agricultura de subsistência, ou seja, aquela que tem como finalidade o sustento do agricultor e de sua família, não possuindo fins comerciais. A comercialização de produtos agrícolas começou com a colonização portuguesa, visando atender à política colonial da época. Foi no século XVI que o modelo agrícola teve início no Nordeste, tornando-se a base da economia brasileira, iniciada pela produção de cana-de-açúcar. Durante séculos, a agricultura foi a principal atividade da economia brasileira, ocorrendo apenas uma modificação de produtos cultivados, como observado no surgimento do ciclo do café, entre o século XVIII e início do século XX. A base agroexportadora foi modificada no século XX, quando o país tornou-se majoritariamente industrializado. Apesar disso, a atividade agrícola permaneceu como fundamental para a economia brasileira. O país se desenvolveu em relação às técnicas de produção e à variedade de produtos destinados ao mercado interno e externo, com destaque para o café, a cana-de-açúcar, a laranja, a soja e o algodão. No século XVI, com o fim do extrativismo do pau-brasil, teve início a base agroexportadora do Brasil, por meio do sistema de plantation, cujo produto principal foi a cana-de-açúcar, cultivada principalmente no Nordeste. Utilizando-se da monocultura e do trabalho escravo, esse tipo de sistema agrícola destinava a produção para o mercado externo, tendo permanecido durante muitos séculos como base estruturante da economia brasileira. A economia do Brasil, na época, era subordinada ao Pacto Colonial, que destinava a produção da colônia para Portugal e atendia a economia europeia na fase do capitalismo comercial, em que a concentração de terras ocorria por meio de grandes latifúndios. Esse sistema econômico foi desenvolvido pelas metrópoles europeias para atender aos seus interesses, sustentado por uma estrutura de desigualdade social com base na relação entre propriedade e escravo. Nesse processo, a escravidão era utilizada como mercadoria, visando a acumulação de riquezas dos latifundiários. Com o fim do tráfico negreiro em 1850 e o fim do trabalho escravo em 1888, o Brasil atraiu uma grande quantidade de imigrantes europeus que vieram, sobretudo, atraídos pelas oportunidades oferecidas no meio rural brasileiro. Incentivados pelo governo brasileiro, italianos, alemães, japoneses, poloneses, entre outros, ajudaram o país com sua mão de obra e influenciaram bastante a formação cultural do Brasil. A partir de 1850, com os primeiros sinais de processos abolicionistas, era necessário para os grandes proprietários rurais que formavam a elite brasileira colocar em prática medidas que protegessem suas propriedades quanto ao método de apropriação e posse, pois quanto os escravos fossem libertados,
e novos imigrantes chegassem ao país, iriam em busca das terras do interior. Foi então criada a Lei de Terras, a qual determina que a partir de 18 de setembro de 1850 só poderiam ser ocupadas terras por compra e venda ou por autorização do Estado, acabando dessa forma com as sesmarias e constituindo a lei mais antiga ainda em vigor no Brasil. Todos os que já habitavam determinada área receberam o título de propriedade. Porém, tinham que residir e produzir nessa terra. A criação dessa lei atendia aos interesses dos grandes proprietários do Nordeste e do Sudeste, garantindo-lhes a permanência das posses de suas terras, já que a nova lei definia que os terrenos ainda não ocupados passariam a ser propriedade do Estado, as terras só poderiam ser adquiridas por meio de compra nos leilões, mediante pagamento à vista, as áreas já ocupadas seriam regularizadas como propriedade privada. A agricultura tradicional pode ser definida como um conjunto de técnicas de cultivo utilizadas ao longo do tempo pelas pequenas propriedades ou comunidades agrícolas, destacando-se o uso de sementes próprias resultantes da seleção realizada pelos agricultores, além do intercâmbio dessas sementes. O conceito de agricultura permanece ligado à situação atual, pois tradicionalmente a agricultura praticada no Brasil, ao longo de sua história econômica, utilizou o trabalho manual com técnicas rudimentares de uso da terra, por meio da monocultura e das queimadas que, com o tempo, prejudicavam a fertilidade do solo. Esse modelo agrícola prevaleceu durante séculos e modificou-se com a industrialização brasileira, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, época em que a mecanização da produção intensificou o uso de máquinas e reduziu parcialmente o trabalho humano. Essa transição foi positiva para o país, considerando o aumento da produção, a rapidez na colheita e o melhor aproveitamento do solo devido às novas técnicas utilizadas com os investimentos em pesquisa nesse setor. Contudo, provocou desemprego no campo devido ao surgimento de tratores e arados mecânicos que substituíram o trabalho de diversas pessoas, intensificando assim o êxodo rural. Os investimentos em pesquisas permitiram que parte da agricultura brasileira evoluísse do método tradicional da agroindústria, que consiste no beneficiamento ou transformação de produtos agrocivis pastoris e extrativistas, como óleos vegetais e laticínios. A agroindústria atingiu, nos últimos anos, um papel de destaque na economia do Brasil. Com taxas de crescimento em torno de 5%, o dinamismo do mercado se deve a fatores como o aumento da safra agrícola, da exportação de grãos e da elevada cotação dos preços internacionais. Pode-se destacar, nesse setor, a produção de álcool a partir da cana-de-açúcar e que o etanol volta a ter grande importância para a economia brasileira a partir da popularização dos carros biocombustíveis no mercado nacional. A agricultura brasileira evoluiu em um ritmo de crescimento inédito nas últimas décadas, aumentando a produção, diversificando os cultivos e utilizando as áreas que ainda não tinham sido exploradas para esse fim em outros momentos da história da produção agrária do Brasil. Apesar de a agricultura e a pecuária utilizarem muitas técnicas, instrumentos e máquinas, o principal meio de produção no campo é a terra. E não há como substituir a sua importância para a produção. Sendo assim, não é possível realizar um estudo crítico e aprofundado sobre a economia agrária do Brasil sem analisar sua estrutura fundiária, isto é, a propriedade privada sobre um terreno. A estrutura fundiária refere-se à divisão da terra em propriedades, de acordo com o processo histórico da área e com as leis de propriedade ditadas pelo Estado. Atualmente, essa divisão no Brasil encontra-se de forma irregular,
pois existe uma grande disparidade quanto à distribuição de terras, uma vez que uma restrita parcela da população detém um grande percentual das áreas rurais do país, enquanto uma grande parcela tem pouca ou nenhuma propriedade. A concentração fundiária é um reflexo histórico do período colonial, no qual surgiram os latifúndios decorrentes do sistema de plantation. O Brasil encontra-se com uma das maiores concentrações de terras do planeta e com os maiores latifundiários. Problema que se agrava à medida que os latifúndios improdutivos não utilizam a terra com a finalidade de produzir e gerar empregos no campo, intensificando o êxodo rural. Segundo o IBGE, mais de 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira vêm da agricultura familiar. É também mérito da agricultura familiar a absorção de 74% da mão de obra empregada. No entanto, esses agricultores ocupam somente 24% das terras agricultáveis no Brasil e recebem apenas 14% dos créditos disponíveis. Apesar do conjunto de medidas para viabilizar a reforma agrária e assim possibilitar uma melhor distribuição nas terras do país, o número de assentamentos ainda é insuficiente, apresentando índices altos e baixos no decorrer dos anos. Como dito, a divisão das propriedades no Brasil é extremamente irregular, pois predominou historicamente uma grande concentração de terras pertencentes a poucos fazendeiros, denominados latifundiários, que utilizavam a mão de obra escrava, sobretudo para a lavoura de cana-de-açúcar. A criação do Estatuto da Terra, em 1964, foi resultado do clima de insatisfação do meio rural brasileiro e do temor do governo e da elite conservadora pela eclosão de uma revolução camponesa, pois alguns anos antes ocorrera a Revolução Cubana e a implantação de reformas agrárias em vários países da América Latina, como o México e a Bolívia. No Brasil, a luta pela reforma agrária existe desde 1950, quando surgiram as ligas camponesas, os sindicatos rurais e a atuação de determinados segmentos que lutavam por uma estrutura fundiária mais justa no país. As principais metas estabelecidas pelo Estatuto da Terra eram a execução de uma reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. Pode-se afirmar hoje que a primeira meta não foi concretizada, enquanto a segunda recebeu grande atenção do governo, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento capitalista ou empresarial da agricultura. Dessa forma, o Estatuto da Terra procurou criar uma regulamentação das obrigações e dos direitos relativos à terra. Para alcançar esses objetivos, o Estatuto dividiu as propriedades rurais em módulos rurais, fixados para cada região do país, com o intuito de aproveitar o trabalho em cada área, já que o módulo era dividido de acordo com a capacidade de produção de 4 pessoas. De acordo com o INCRA, entende-se por módulo rural a unidade de medida expressa em hectares, que reflete a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica do imóvel rural, a forma e as condições de seu aproveitamento econômico. É considerado uma unidade que permite estabelecer uma comparação mais adequada entre os imóveis rurais, pois leva em conta outros atributos além de sua dimensão. O módulo rural foi fixado para a classificação dos imóveis, divididos em 4 categorias: o minifúndio, empresa rural, latifúndio por exploração e latifúndio por dimensão. No minifúndio, o imóvel é inferior ao módulo rural da região. Na empresa rural, o imóvel tem uma área de até 600 vezes o módulo rural da região, sendo explorado economicamente. No latifúndio por exploração, o imóvel não ultrapassa 600 módulos rurais, mas é mantido inexplorado, sendo assim latifúndio improdutivo. E no latifúndio por dimensão, o imóvel tem uma área superior a 600 módulos rurais da devida região. Essa divisão não estabelecia a mesma dimensão para todas as propriedades do Brasil,
pois os módulos rurais mudavam de acordo com a localidade, uma vez que as condições para o plantio e sustento de 4 pessoas eram diferentes em cada região do país. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos que a agricultura é uma atividade desenvolvida pelo homem que tem como objetivo a produção e o cultivo de alimentos. É, portanto, uma forma de trabalhar com a terra que inclui algumas etapas, como a preparação do solo, a colheita e o armazenamento de produtos. A estrutura fundiária refere-se à divisão da terra em propriedades, de acordo com o processo histórico da área e com as leis de propriedades ditadas pelo Estado. Atualmente, o grande desafio em relação à estrutura fundiária é conseguir estabelecer uma divisão de terras equilibrada. Segundo o IBGE, apenas 1% dos grandes proprietários detém mais de 40% das terras cultivadas. Um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não cole do colega, mas cole no careca. Até mais!